Mas aí chega aquela coisa, eu falei, bom, eu tô estudando, tô aqui, eu não faço nada pra me divertir. Foi aí que eu fui fazer uma aula de dança. Vou fazer salsa. Fui. Era caríssima a aula. Pra mim era tipo, sei lá, $25. Pra mim era caro. Caríssimo. E aí, conheci o pai do meu filho, né? Olha aí, chegamos nesse ponto. Bem mais velho que eu olhava e falei, ai gente, eu não tô nem com cabeça, né? Eu não quero relacionamento. Vamos dançar comigo? E aí ficou. Eu ia lá e eu fiquei como a parceira dele de dança. Nas aulas. Então tá, eu olhava. E toda vez ele me perguntava, né? Quer jantar? Não. Quer tomar café? Quer tomar café? Vamos tomar um café? Eu falo, não, obrigado. Não, obrigado. Aí um dia ele virou pra mim e falou, de repente o problema é o café. Quer jantar comigo? Quer jantar comigo? Eu falei, tá bom, vai. Foi bem humorado, gostei, né? Você deve ter pensado, foi espirituoso. E olha que coisa culturalmente interessante. Eu me lembro que a gente se conheceu, né, na primeira vez na aula de dança. Na segunda vez que eu voltei para dançar, na semana seguinte, quando eu olhei ele, eu vi um rosto conhecido. E eu falei assim, hi my friend. Como a gente fala no Brasil. Nossa, na cabeça dele, olha, ela me chamou de friend, tipo, nossa, que intimidade, né? Nossa, ela tem consideração por mim. Nossa, eu falei, gente, era só oi aí, meu amigo. O cara ficou. E aí... Ele era de Nova York? Americano? Ele, naturalizado americano, mas israelense. Tá. E aí, tá bom, vamos já. Dançava bem? Não. Era pé de... Como é que fala? Pé de valsa não é. Pé de valsa é quando você dança bem. Quando dança bem. Enfim, não dançava bem. Como fala, a gente fala em inglês, he drags like a fat cat. Ele se arrasta igual um gato gordo. Mas o resto, não sei. Então ele não era um bom parceiro de dança. Não era. E o pior assim, o meu objetivo era aprender salsa. E nunca aprendi, né? Por causa disso. Aí... Mas e como ele te conquistou? Porque eu pensei que ele pudesse ter te conquistado pela dança. Não. Então ele não era um bom dançarino. E aí aquela coisa, lembra que o relacionamento tava aqui, né? E aí o seguinte, ele me deu o cartão dele, ó. Vamos jantar então, tá aqui meu cartão. Beleza. Quando eu olhei o cartão dele, tava assim, o nome dele tava PhD. Olha a minha cabeça. Falei, pelo menos no jantar o papo vai ser interessante. Que o cara, né, deve ter um conhecimento. Tá bom. E realmente é um cara que fala 5 línguas, viajou o mundo todo, né? E fomos. Então o papo foi agradabilíssimo, né? Mas na minha cabeça era pra amizade. Ele era bem mais velho que eu. Sim. Entendeu? Não fazia o teu tipo. Não, simpático. Agora, a mulher tem essa coisa dele, o cara tem inteligência e tal. Achei ótimo. Ganhou muitos pontos com você por causa disso. Ganhou muitos pontos, simpático e tal. Mas assim, eu falei, não. E ele interessado. Olha só. Falei, gente do céu, o que eu vou fazer agora? Queria namorar comigo. E de novo, eu volto pro Brasil pra ver minha família. Entendeu? Eu ia e voltava, né, quando eu podia, da faculdade. Aí ficou desesperado. Você vai, mas você não vai voltar. Quando você voltar, eu vou te perder. Quando você vai... Aí eu falei, não vou, eu vou voltar. Ele falou assim, olha, louco, por que você não pega as suas coisas? Tira de onde você tá. Eu já tava num quartinho em Manhattan. Bota aqui na minha casa, que aí você não tem que ficar pagando aluguel. Olha só, um jeito que ele encontrou pra te segurar, né? E aí, a verdade é, eu realmente não queria saber de relacionamento, mas eu sempre quis ter um filho. Essa é a verdade. Eu sempre quis ter um filho. Você se sentia sozinha, Cris, nessa época? Em Manhattan não, em Astoria, enfim? Muito. Eu me lembro que eu andava, naquela época não era iPhone, né? Naquela época era o Discman. Olha, sim. Com as minhas músicas, e eu andava, mas assim, aquela coisa, né? Eu viajava na música para poder a solidão não me pegar. Então, assim, eu já trabalhei, além à noite para fazer um dinheirinho, eu trabalhava de coat-check, pegando o casaco dos outros só pela comissão. Num restaurante que existia chamado Primavera, que não existe mais. Era um restaurante que ia chefe de governo. Olha só. Mas eu só ganhava o que eles colocavam no potinho. Então, assim, eu saía 2 horas da manhã no frio, eu andava e botava minha música. Olha, engraçado, isso é bom porque as pessoas acham que vir pra cá e a gente tem que lembrar que dá solidão mesmo, né? Muita solidão. Então, tudo que eu podia para fazer um dinheirinho extra eu fazia. Então, eu entendo o trampo que é. E o que acontece? Nesse encontro, né, com esse meu ex-marido, eu também estudava. E aí eu falei, bom, eu falava com ele, essa é a minha vida. Só que é o seguinte, eu tô fazendo tudo isso porque eu quero ter um filho e eu quero que o meu filho tenha a melhor educação que eu puder dar para ele.
Aí o homem se apaixonou. Porque ele era muito mais velho, mas nunca tinha tido filho. Olha só. Ele era divorciado, tinha uma namorada, mas nunca teve filho. Aí, pronto. E foi Juntou aí, a fome com a vontade de comer. Juntou. E aí foi um papo muito honesto, tá? E quando eu voltei do Brasil e as minhas coisas estavam na casa dele, né? Porque a gente já estava saindo e tal. Ele falou, eu tenho uma coisa que eu quero te perguntar. Um homem não ajoelhou com uma caixinha com um anel de diamante? Escuta essa história. A minha madrinha da Califórnia, que tinha o marido dela, mas o marido dela, assim, deu um anelzinho pra ela de diamante, mas daquele piquititito. Sim. E ela mostrou pra gente na época, eu era pequena, assim, era adolescente, eu falei, uau, que legal, tia. Assim, quando ele abriu o anel pra mim, eu vi que o anel tinha 3 vezes o tamanho daquilo. E eu não sou, eu não materialista, tenho, né? Eu não sou ligada à joia. Mas me assustou. Eu fiquei. E ele ajoelhado na frente. Olha só. E eu falei, tá. Olha, eu ainda falei assim, eu me lembro que eu falei assim, tá, mas você sabe que eu não te amo como marido e mulher, né? Eu ainda falei sim. Você queria deixar tudo bem claro, né? É, porque era uma coisa muito séria. Sim. E aí eu me lembro que ele falou assim, tá, se você não gostou do anel, tá bom, não precisa não. Eu falei, não é isso, é porque assim, eu quero ser verdadeira com você. E eu sei que você ficou animado, eu também quero ter filho, mas você tem que saber que eu não amo você como naquela paixão e tudo. Aí ele falou pra mim, mas isso às vezes acontece com o tempo. É verdade. Eu tava tão desacreditada, parece assim que eu tinha, né, 70 anos já desacreditada da vida, mas eu realmente, eu tinha ficado meio Você tava em que fase da vida adormecida. de idade, você acha? Você lembra? Eu já tinha... 30? Menos de 30, Não, mais menos de 30? de 30. Ah, ainda Eu tava com tinha menos de 30. 27. 27, tá. E eu falei, mas lembra que a mulher vai chegando 30. Sim, sim. E eu tava tão adormecida, eu realmente desacreditada no negócio de relacionamento, eu falei, cara, não tenho nada a perder. Eu não dependia dele para documento. Isso pra mim era uma coisa que me moralmente Exato. você fazia questão de não depender dele para documento. Mas isso é bom para também as pessoas também que acompanham você saber, então você mas né? imagina, eu fui casar com um homem muito mais velho, ele te deu documento, é normal pensar isso. Até num show de stand-up dos brasileiros que eu fui, o pessoal, olha a outra aí que a gente estava junto. A gente estava junto. Verdade. Eu até brinquei, falei, Carol Zócoli, um beijo. Aliás, assiste também o papo com a Carol Zócoli, ela já passou por aqui. Sim, exato, né? eu tava lá. Então, assim, a primeira coisa é, pegou green card, mas não necessariamente. Pra mim, eu queria uma família, eu queria um filho e eu queria ter segurança. Simplesmente abracei, mas eu fui honesta. Sim, você foi honesta o tempo todo com ele. O tempo todo. Não te amo desse jeito. Só que a gente realmente se transformou numa família. E mesmo a gente divorciado, né, por outras razões, assim, mas ele precisou de mim, eu tô lá. Mas chegaram a casar mesmo, então? Não casamos no papel. Olha só. Assim, e chegaram a ficar quanto tempo juntos, assim? 12 anos. Jura que durou isso tudo, Cris? Sim, então porque... foi um casamento que deu certo. Né? Enquanto durou, deu certo. Né? Como família, a gente tem um filho maravilhoso junto, ele é excelente pai. Eu tenho certeza que meu filho vai ter e está tendo a educação que eu queria que ele tivesse, né? Deu tudo certo, como você tinha planejado. A família legal. foi, né? E por motivos culturais, né? Ele tem uma outra visão, uma outra mentalidade e não deu certo. Mas a gente não é inimigo e não tem drama. Nunca teve. Sim. E qual é a diferença de idade de vocês dois? 29 anos. 29 anos. Hoje, claro, a diferença aparece bastante. Grita muito mais, né? Grita. Mas, como ele sempre foi um cara muito ativo, treinava e também dançava, mesmo que não dançasse bem, mas para ele era exercício. Então, até hoje ele dança. Mas, assim, foi uma coisa que tinha que acontecer. Porque foi o... Assim, as pessoas ficam, mas por que você não esperou para ter outro? Não é esperar, eu abracei o que eu achei que tinha que abraçar. Então o Uri, ele ficou com pai e mãe convivendo juntos na mesma casa 12 anos da vida dele? Ou não, ou menos, ou mais? Não, foi isso, né? Foi 12 anos. E aí, quando eu decidi que realmente já não dava mais, né, por motivos egoísmo, coisas assim, o meu filho foi o primeiro a ser avisado. Eu falei, mamãe tá pensando nisso, e eu te prometo, não vai ter drama. Você vai ver seu pai quantas vezes você quiser.
Não existe isso, né? E eu sempre morei, o pai em Jersey City, eu em Jersey City. Então ele sempre navegou, tá lá com o pai dele agora, aí daqui a pouco tá comigo, sabe? Então, isso tudo que eu prometi, eu cumprido. Não teve competição, né? Nessa guarda do Uri. E sempre defendi o pai dele. Ó, seu pai tá certo, hein? Tá certo. Entendeu? E o pai comigo. Então, isso foi muito legal. E aí a gente tem um filho, né, que a gente fez questão de criar ele na língua dele, em hebraico, eu na minha língua, em português, tá? E tá aí, acho que uma das coisas que eu tenho mais orgulho, entendeu? De ter feito, né? O meu filho e ter criado do jeito que eu criei aqui nesse país, sabe? Vocês estão sentindo um pouquinho de diferença aqui? Porque, olha, uma câmera desligou, a gente trocou o cabo do microfone pra câmera que tá aqui. Muito papo, a bateria não aguenta. Não aguenta o nosso papo, a nossa energia, né, Cris? E a energia da Joy, da Joy. Olha quem tá aqui. E a gente trocou os cabos, os microfones, mas tá tudo certo, porque o papo tá bom. E eu quero que você conte, Cris, você tava falando da educação do Uri, é muito importante, né, Cris? Assim, manter, como ele é filho de uma brasileira, apesar de ter nascido aqui, você fala que você queria que ele tivesse um idioma de herança, isso, uma linguagem de herança? Exato, porque o pai dele é israelense, então, né, o pai dele fala hebraico e eu português, né? E o inglês nunca foi minha preocupação, porque eu sabia que ele ia pra escola e tudo. Então, o que a gente fez em casa? O pai sempre falou em hebraico com ele. E não só fala, mas ele lê, escreve e comigo português. Mas para isso funcionar, tem que ter consistência. Para você passar a língua de herança, não pode permitir o seu filho misturar as línguas. E o que eu fiz? Eu fiz um cantinho especial na casa, ele dormia no beliche, e na parte de baixo do beliche é onde eu deixava ele falar tudo em inglês que ele quisesse, porque ele estava aprendendo na escola também. Mas era só naquele canto, saindo daquele cantinho, a gente voltava para o português. A regra é português na casa inteira. Exato. E o hebraico com o pai dele. Então a criança, nesse jogo, a criança gosta. Entendeu? Claro, você inventou um jogo, uma brincadeira. E não é só língua, Jaime. É importante quando você tem um filho no exterior, ter cuidado para não falar mal da nacionalidade do seu filho. Porque eu vejo assim, muita gente, não, porque Estados Unidos, não, porque é americano, não, porque não sei o quê. Você está criando um americano. É verdade, olha isso, nunca tinha parado para pensar nisso. E você cria uma criança que vai acostumar a ter mais tolerância com a cultura dos outros. Porque ele está vindo de um ambiente culturalmente diverso, né? Então você aprende, peraí, não é que o americano é isso, não é que o mexicano é aquilo, não, as pessoas são diferentes. De novo, o país ensinando você a ter uma tolerância maior, sabe? Verdade, Nova York, aqui é um lugar que é feito, construído, né, com a força dos imigrantes que vieram lá atrás, né? Exatamente. Não tem lugar mais misturado do que Nova York. Tem. E eu costumo dizer que os americanos deviam agradecer os imigrantes por trazer tempero melhor, música, alegria também, né? E dar esse colorido. É verdade. E é isso que a gente tem que celebrar. E, de novo, de tudo que eu já fiz e do que eu mais me orgulho é ter criado o meu filho nessa cultura diversa, mas também de ter vindo para um lugar que me ensinou muito. Eu sou muito grata a esse lugar, principalmente por ter me dado uma noção de vida melhor, de tolerância e de generosidade.